Vamos então agora, né, começar o tema que vocês querem saber, né, que é sobre o intercâmbio, né? A gente falou aqui sobre como foi chegar até lá. Uma vez que a gente está lá, a nossa escola ficava por volta de 1 hora, né, da casa que a gente ficou lá em Toronto. Então era um caminho que a gente percorria todo dia de ônibus, no transporte público. Então foi legal, deu para conhecer bastante transporte público. Pegamos transporte errado? Pegamos, entendeu? Confundíamos a língua? Confundíamos, entendeu? Pagamos mico? Pagamos, normal, tudo que é esperado de quem vai para fora, de viver essas aventuras. Mas foi muito legal. Então, o curso que nós escolhemos fazer era um curso diferente, que ele focava nas suas habilidades. Então, ele focava na habilidade de fala, eu tenho uma colinha aqui, ele focava na habilidade de fala, escrita, gramática e comunicação em geral. Então, dependendo de como você desenvolvia a sua fala, a sua escrita, você ia mudando de nível, porque pedagogicamente o curso entende que você às vezes pode desenvolver melhor a sua fala, então você tem um nível maior de fala do que você tem de escrita ou de leitura. Então você tinha essas diferenças e por isso eu e a Lu, às vezes a gente estava em turmas diferentes, dependendo do que fosse. Às vezes eu falo muito, então minha fala geralmente desenvolve muito mais rápido do que a minha parte gramatical, do que minha... então eu ia pra fala, pra comunicação, né? Eu tava elevado, mas na parte de escrita eu tava abaixo da Lu. A Lu tava mais elevado porque ela é muito mais atenciosa na parte de escrita e leitura. Então isso era muito legal. Esse curso a gente achou isso fenomenal mesmo, porque em 1 mês que a gente fez de curso, muitas pessoas perguntam, vale a pena fazer 1 mês de curso? Vale se você se preparar antes e se você não parar depois. Então isso é muito importante. Porque o mês de curso ele vai te empurrar pra frente, mas ele não vai te deixar pronto. Você vai sentir necessidade de continuar aprendendo, entendeu? Então... Sim, principalmente se você tem um nível básico como nós fomos. Se você tem um nível mais avançado e o que você quer fazer esse 1 mês de curso para ter uma imersão de 1 mês na língua, é óbvio que vai ser ainda muito mais proveitoso. Sim. Mas pra gente foi um avanço muito bom, porque a gente tinha um nível muito básico e a gente chegou lá, cara, foi 1 mês só estudando. A gente entrava às 9 da manhã na escola e a gente saía às 4 da tarde e... Com muito dever de casa. Com muito dever de casa, era o dia todo estudando e depois quase a noite toda fazendo dever pra ir no dia seguinte. A gente só tinha livre mesmo o final de semana. De segunda a sexta era bem puxado. A gente dava um jeitinho de fugir durante terminava a aula ali às 4 horas, a gente não ia direto pra casa, a gente ficava sempre umas 2 horas rodando pela cidade. Sim, a gente tava ali, a gente ia queria museu, conhecer a gente queria conhecer as coisas. Então a gente aproveitava uma lacuna ali de 2 horinhas e a gente ia conhecer as coisas. E chegava em casa, era aí virava a noite, né? E virar a noite fazendo exercício, porque no dia seguinte tinha que estar pronto, senão você perdia ponto e depois disso implicava no final do certificado que eles davam a você. Então você tinha que realmente correr atrás. Outra coisa muito... foi caro, né, gente? A gente não tava lá pra... isso foi caro, gente. Isso custou um monte de coisa nossa. Outra coisa muito legal é que na escola você só podia falar em inglês. Você... Independente do seu nível, te vire, você tem que só falar inglês. Pra você falar outra língua, caso alguém te ligasse, alguma coisa, você tinha que solicitar na recepção um cartãozinho que eles te entregavam, tipo, você está permitido falar em português porque você está falando no telefone. Acabou, devolveu o cartão e acabou. E se você for pego falando na sua língua nativa, a primeira vez você toma suspensão de 1 dia, a segunda vez a suspensão de 1 semana, a terceira vez suspensão de 1 mês. Para quem está fazendo o curso de 1 mês, você perdeu o seu curso. E isso está no contrato, quando você paga, quando você assina o contrato, isso está lá. Quando a gente lá atrás pensou, né, planejou o intercâmbio, o dinheiro, a gente pensou em quanto que a gente ia gastar. E aí um valor que a gente pensou de gastar foi $50, né, por dia, né, da onde a gente estava, né. Eu tinha lido em algum local que se você fosse turista no exterior, você tinha que gastar $50, reservar $50 para cada dia que você está naquele local.
Não sei por que isso ficou na minha mente e a gente começou a trabalhar em cima desse valor. E foi ótimo ter trabalhado em cima desse valor, porque desse valor a gente não gastava $50. Na verdade, a gente gastava nem perto disso. A gente gastava isso por semana. A gente gastava, não, com alimentação, $50 por semana. E a gente comprava os passes, que eu comprava semanal e a Lu tinha comprado mensal. Então, a gente conseguiu reduzir bastante esse gasto. E a alimentação, que é realmente, a alimentação é caro, gente. Se você for fazer o intercâmbio e você for comer todo dia no restaurante, você vai gastar os $50 por dia. Pode ter certeza, porque é caro a alimentação, sabe? Quando a gente chegou lá na escola, a gente viu que a escola tinha toda a estrutura. Tinha micro-ondas, tinha local de almoço. Então a gente fazia o quê? Marmita. Fazia as compras no mercado lá e fazia comida em casa e levava marmita. E qual era o prato que a Lu mais gostava? Frango. Coxa de frango. Coxa de frango é extremamente barato em qualquer lugar do mundo, cara. Até hoje a Lu não come mais, porque a gente passou quase um mês comendo coxa de frango praticamente em todas as nossas marmitas. A gente tentou comprar carne, a gente tentou. Sério, a gente tentou, mas no Canadá carne é caro. E não é só isso, a gente não sabia direito o que a gente estava comprando. Então a gente comprou almôndega de soja, que a gente não sabia que era de soja. A gente não sabia que a almôndega era ruim pra caramba. Era um troço ruim que ficou lá. No fim, por sorte, a menina que morava, que dividia, né, o apartamento com a gente, ela era vegetariana e ela que falou: por que vocês compraram almôndega de soja? A gente falou: isso é de soja? Tava escrito, tá, gente? Ó, o nosso nível de inglês no começo. Isso foi na primeira semana. Olha, foi a primeira compra. Essa foi a nossa primeira compra, né? E aí deixamos pra ela lá, porque ela ia saber como fazer também, porque nem saber como fazer aquele negócio a gente sabia. Por isso que ficou tão ruim, provavelmente. E basicamente, carne moída também a gente não gostou do gosto da carne moída que a gente comprou lá. Então a gente basicamente comprava frango e o frango era barato. Então comprávamos. Só que tem um problema, eu não sou uma pessoa que ama coxa de frango. Então, um mês comendo coxa de frango, eu voltei pro Brasil assim, eu não quero mais ver coxa de frango na minha frente. A gente tava criando asa. Então, aí, como lá tinha estrutura para levar comida, a gente conseguiu fazer uma economia de dinheiro legal. Voltando a falar do curso, gente, foi a estrutura do curso em si era muito boa e nos atendeu muito bem. Era um curso muito grande e nesse programa que a gente escolheu foi muito legal porque era um programa de adultos, né? Basicamente para adultos, e o melhor foi que ele era muito plural, né? Tinha muita gente de várias nacionalidades. E isso foi extremamente bom, porque nós fizemos amizade com brasileiros lá sim, mas a gama de pessoas de outras nacionalidades que a gente conheceu foi muito grande, né? Tipo, japoneses, coreanos, mexicanos, turcos, gente do mundo todo tava lá, sabe, aprendendo inglês. E isso foi muito legal, isso nos forçava a conversar. Um dos meus melhores amigos lá, que é amigo meu até hoje, eu converso com ele, foi o Jim Pyo, que é um sul-coreano, sangue bom demais, né? E isso foi muito bom pra gente. Sim, foi a nossa primeira experiência com diversas nacionalidades ao mesmo tempo e tendo que se virar, todo mundo tendo que se virar e falar em inglês. E isso foi maravilhoso, foi de explodir a mente, assim, a troca de experiências que você tem, né, cada um falando um pouco do seu país, falando como as coisas são, foi de explodir a mente, foi muito bom mesmo. Uma outra coisa legal dessa experiência foi a gente ter as experiências do próprio Canadá, né? Nós fomos a Cataratas do Niágara e fomos lá fazer o do... Quem nunca viu o pica-pau, gente? Esse aí do barril. E aí foi uma expedição que a própria escola oferecia, então a gente foi com a escola. Foi bem legal, a gente passou no outlet lá. Pô, a experiência, cara, de Niágara foi muito legal, porque a cidade é muito bonita. A parte das cataratas é uma parte muito bonita, uma cidade muito bem estruturada e o dia tava perfeito, né? Tava sol e não tava tão frio. E foi muito diferente de tudo que a gente imaginava da cidade, né? Uma cidade que parece meio que uma mini Vegas, pelo que a gente já viu da TV, não que a gente tenha ido a Las Vegas, mas tem muito cassino, muita coisa de jogos, assim, muitas luzes.
de um lado, e aí do outro lado são as cataratas, assim, e é um contraste muito grande da natureza com cidade. Mas assim, a gente achou sensacional, muito lindo, muito legal. Uma pena que quando a gente foi, por ser inverno, tinha uma boa parte congelada ainda. Então eles fazem aqueles passeios de balsa lá embaixo, não tava tendo, mas muito legal. E aí você via, assim, é bem perto, você via o lado americano, né, e o lado canadense, a água transparente, muito lindo. Nossa, muito lindo, gente. Depois disso também teve a Ilha de Toronto, né? É uma ilha que fica bem na frente da cidade de Toronto e de lá dá pra você ver toda a cidade de Toronto, toda a parte comercial, financeira da cidade de Toronto, a Ciental. É uma visão linda demais e é um dos pôr do sol que fica na minha mente como o mais lindo e frio que eu já vi da minha vida. Crianças, dica, não vão assistir pôr do sol lá no inverno. Vocês podem quase morrer. Vai sim, mas por favor, se você for num dia que tiver 6 graus por aí, lembre-se, quando você chegar no pôr do sol, a temperatura vai cair e vai cair severamente. Porque quando acaba o sol, né, tipo, não tem o que aquecer. Acaba o calor. E aconteceu isso com a gente foi lá pra Ilha de Toronto pra assistir o pôr do sol e o sol começou a descer, né, e, cara, começou a ventar muito, uma coisa que não estava acontecendo, começou a ventar e esfriou demais mesmo. Era um grupo de estudantes brasileiros que estavam lá e a gente quase saiu no jornal, né, porque, né, que a gente tava já... Estudantes brasileiros morrem na Ilha de congelados em Toronto, meu Deus do céu, a 10 metros do local aquecido. Do local aquecido pra esperar a balsa. Porque sim, o local aquecido parecia um container de obra e a gente não tinha visto. Mas enfim, no final encontramos, depois que estava todo mundo congelando, deu tudo certo, conseguimos... Estamos aí pra contar a história. Voltar pra contar a história, mas realmente é um lugar lindo. Eu tenho muita vontade de voltar lá, voltar, sei lá, no verão, na primavera, no inverno, qualquer época. Toronto é uma cidade linda demais que vale muito a pena visitar. Outras coisas que nós fizemos lá, nós fomos ao jogo de hóquei no gelo, né? Queria ter essa experiência. Não é um esporte que eu acompanho muito, mas como é um esporte muito canadense, eu queria saber como que era um jogo desse. A gente gostou, mas não gostamos tanto quanto gostamos de ter ido no jogo de basquete do Toronto Raptors. Gente, se você tiver a oportunidade de assistir um jogo da NBA, você pode não gostar de esporte, mas vai pelo evento. É um evento maravilhoso. Eu sou uma pessoa que não gosta muito de assistir esporte na TV e fui lá e, assim, maravilhoso. É um show à parte, você nem sente a hora passar, porque a cada minuto é uma coisa diferente, uma atração diferente. Enquanto o jogo para, tem gente dançando, é muito legal, é realmente um show à parte. Outra coisa que fizemos também foi ir Aquário de Toronto e na CN Tower. A CN Tower e o Aquário, eles ficam um do lado do outro e tem um passe em Toronto que você compra que dá direito para você ir em alguns locais, entendeu? Então, CN Tower, Casa Loma, museu, aquário. Se eu não me engano, é um passe que dá direito a você ir a 5 locais dentre 7 ou 8. Existe uma quantidade de locais e você pode escolher 5. A gente comprou esse passe e determinamos aonde que a gente ia. A gente foi a essa Casa Loma, que é um castelo. Na verdade, é um castelo no estilo medieval, né? Que não foi medieval, mas é no estilo medieval, que fica em Toronto. Muito bem preservado e vale muito a pena você ir lá. E o Museu de Toronto também vale muito a pena ir. A gente foi no Museu de História Natural, existe outros lá em Toronto, mas o Museu de História Natural tem a estação do museu, que é uma estação maravilhosamente linda. Tem umas estátuas na estação, alguns faraós, assim, umas paradas dessas. No museu tem as artes, né, lá que são permanentes e também tem algumas que são flutuantes. Então você dá uma olhada, dá uma checada na época que você estiver lá para você saber o que você quer ver também. E a gente tava tendo uma apresentação do Holocausto lá, que foi algo que foi impactante, foi um soco no estômago, que eles recriaram uma câmara de gás e você entrava na câmara de gás e não dizia em lugar nenhum que era câmara de gás. Você sabia que era câmara de gás quando você saía, tinha uma placa na saída falando que era câmara de gás. Mas eles conseguiram recriar de
tamanha perfeição, a sensação, que quando a gente entrou ali, a gente se sentia mal, sabe? E a gente nem sabia o porquê a gente tava sentindo isso. E aí depois que a gente saiu, que a gente leu, né, que a gente tava numa câmara de gás e tal, e a gente ficou assim, tipo, meio atônito. Aí voltamos, né? Todo mundo voltava, todo mundo saía ali, voltava, sabe? Pra prestar mais atenção nos detalhes, essas coisas todas. Mas foi muito interessante. Essa obra não é uma obra fixa do museu, é uma obra flutuante. Às vezes ela tá lá, às vezes não tá. Mas valeu muito a pena, era um museu gigante, então para cada dessas coisas que a gente tá falando aí, galera, é bom separar pelo menos um dia para você ir, porque você vai gastar bastante tempo fazendo esse passeio, né, para você aproveitar bastante. Sim, nós fomos também no festival de gelo que teve. Verdade. Eles faziam estátuas de gelo e eu acho que acontece anualmente, a gente tava ali naquela época. A gente assistiu também uma parte do desfile do St. Patrick's Day, porque nós estávamos lá na semana. Foi na semana que a gente voltou pra casa, né? Foi no último final de semana que a gente tava lá. Foi, e aí no último final de semana teve esse desfile que era enorme, muito legal. A gente nem sabia que estava acontecendo, foi meio por acaso. A gente foi na rua e ouvimos uns barulhos e fomos ver o que era e pegamos e assistimos, que foi uma experiência muito legal, porque depois a gente foi pra Irlanda, mas teve o Covid bem na semana que ia ter, então a gente acabou não assistindo, mas pelo menos a gente ficou assim, assistimos no Canadá sem nem saber ainda da história. E aí, galera, é exatamente isso que a gente queria falar com vocês. Eu coloquei no meu Instagram, esse tema tá acontecendo aqui porque eu coloquei lá no Instagram e vocês votaram falando que queria saber um pouco sobre a nossa experiência do intercâmbio. E lá no Instagram, tanto meu quanto da Lu, que tá passando aqui o tempo todo, siga a gente, porque a gente sempre tá colocando coisas da nossa vida aqui na Alemanha, né? E lá também você consegue ter um canal mais direto de conversa com a gente. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, manda no direct lá, assim que a gente ver, a gente vai responder a vocês e vai tentar sanar as dúvidas. Se a gente não souber sanar essas dúvidas, né, a gente vai encaminhar para quem saiba. Sim, a nossa proposta aqui é falar como a gente fala com nossos amigos, com qualquer um que nos pergunta sobre. Acredite, esse é um assunto que a gente pode falar muito. A gente pode ficar horas e horas. A gente se empolga porque realmente tem um cantinho especial no nosso coração. Foi um dos grandes sonhos que a gente realizou de forma muito louca, então assim, foi uma das nossas primeiras grandes aventuras. Eu acho que a primeira grande aventura foi casar, eu sempre falo isso. E a segunda grande aventura foi esse intercâmbio para Toronto. Depois a gente teve outras. Então a gente tá aqui tentando meio que falar resumidamente como foi, como a gente se sentiu, o que foi isso pra gente. É óbvio que tem muita coisa que não tem de informação, mas se você tem alguma dúvida, quer perguntar qualquer coisa, pode chamar a gente no direct e perguntar. A gente tem o maior prazer em ajudar. E eu acho que a mensagem principal que a gente quer deixar aqui é por que a gente começou falando da nossa história antes e tal. Não adianta você só ter um sonho de fazer uma coisa e nunca correr atrás para realizar. E você precisa sempre dar o primeiro passo. Mesmo que você não vou, mas eu não consigo fazer daqui a 1 ano. Tudo bem, mas daqui a 5 anos dá? Você já foi ver quanto é pra dizer? Porque às vezes a gente fala assim, mas isso é impossível pra mim. Eu era assim. Mas isso é impossível pra mim, eu não tenho dinheiro, não sobra nem um real do meu salário, como que eu vou fazer isso? Mas eu nunca nem fui ver o preço. Porque a partir do momento que eu fui ver o preço, eu comecei a pensar, peraí, então eu preciso de tanto por mês. Peraí, o que eu posso fazer para ter isso? Tá, não consigo um emprego agora que me pague mais. Mas o que eu posso fazer? Eu posso vender alguma coisa? Eu fui vender alguma coisa para juntar esse dinheiro. Então eu acho que assim, o primeiro passo é, eu tenho esse sonho tal. Quanto custa isso? O que eu tenho que fazer para chegar lá? Defina datas e vai procurar saber quanto é, o que eu tenho que fazer. Porque a partir do momento que você sabe, você consegue traçar uma estratégia de como chegar no seu objetivo. Então, o que a gente sempre está tentando passar aqui é isso. Vá atrás dos seus sonhos, corra atrás. Eles são possíveis de realizar. Muitas vezes a gente acha que não é possível. Eu fui muito, sempre minha vida toda nisso, mas isso não é pra mim. Porque eu sempre fui de família pobre e tal. E o que eu acreditei sempre foi que isso não era pra mim.
Então muitas coisas eu nem me permitia sonhar, porque isso não é pra mim. Pra que eu vou ficar sonhando com isso? Pra que eu vou ficar me iludindo com isso? Então o que eu tenho pra te falar é: dá sim, isso é pra você sim, isso é pra todo mundo. Pra uns vai ser mais rápido, pra outros um pouco mais demorado. Mas se a gente pensar que isso só é possível daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, e por isso eu vou ficar sentado chorando agora e não vou fazer nada, daqui a pouco vai chegar 5 anos, daqui a pouco vão se passar 10 anos e você não fez nada. E se você tivesse começado 10 anos atrás, você estaria lá agora. Então, nunca é tarde. O que eu sempre falo é isso. Nunca é tarde para começar, nunca é tarde para sonhar, nunca é tarde para começar a agir em prol do seu sonho. Então é isso que a gente quer, é que você haja por você, que você faça, porque quando você começa a agir por você, as coisas começam a acontecer. Exatamente. E aí, filho, é alegria. Galera, muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui mesmo, e a gente quer falar mais sobre outros assuntos, então não esqueça de curtir, de compartilhar, de mandar para aquela pessoa que você sabe que tem um sonho, mas tá paradão lá, não tá fazendo. Manda ele ver esse vídeo pra gente contar, pra ele entender um pouco da nossa história e ver que é possível dois pobres como nós, entendeu? Que estamos ousando em fazer coisas que muitas pessoas falavam que não era pra gente.